Olá, amigos que nos assistem. Estamos iniciando mais um Ponto a Ponto, diretamente do 7º Congresso Espírita Paraibano, com o tema central, a grandeza da vida. E estamos recebendo aqui nosso querido amigo Oscar de Lira. Seja muito bem-vindo, Oscar. Muito obrigado. Nosso vizinho aqui de Campina Grande, que sempre contribui conosco. E, Oscar, nessa temática, né, da grandeza da vida, isso nos move sentimentos diversos, não é verdade? É isso mesmo, a grandeza da vida, o próprio tema já é grande, né? Já é expressivo, porque a vida não dá para ser enquadrada, né? Não dá para ser limitada. E ontem, com muita propriedade aqui, alguém disse que sequer pode ser definida, né? Colocada em limites. Então, o próprio tema, ele é transcendente, ele extrapola, né? Dentro dessa temática, a gente começa a perceber que nós temos vários pensamentos, né? Vamos tendo ideias, pensamentos, convivendo. E aí, nessa dinâmica que muitas vezes, inclusive, a doutrina fala muito da força do pensamento, né? Até nessa possibilidade de sentir a grandeza da vida, os nossos pensamentos têm uma força importante. Oscar, nós podemos educar os nossos pensamentos? Olha, Marilu, não somente podemos, como nós devemos nos empenhar para educar o nosso pensamento. Na obra O Problema do Ser e do Destino e da Dor, o escritor espírita Leon Denis dedica na terceira parte alguns tópicos, alguns capítulos ao problema da reforma do pensamento. Então lá tem toda uma programação, toda uma sequência de dicas, informações para que o indivíduo assuma esse compromisso consigo mesmo de pensar, mas não pensar de qualquer forma, pensar de forma correta, né? Educar o seu pensamento. Implica dizer canalizar o seu fluxo de pensamento, né? Quer dizer, todo mundo pensa sobre tudo, mas eu preciso primeiro selecionar o que é bom, o que é conveniente e ter mecanismos para que cada vez mais o indivíduo refine o seu pensamento. Ele pense aquilo que traz bem, porque tudo começa com o pensamento. Quem começa pensando torto, termina agindo torto. É verdade. A dinâmica, né, inclusive, a gente compreende que nós vamos até atraindo, né, situações e pessoas da forma que nós vamos pensando, né? Isso é o que nós conhecemos basicamente como sintonia, uma sintonia psíquica, né? Que as pessoas chamam de forma grosseira de lei da atração. Mas por que é que eu atraio pessoas, situações tão embaraçosas? Normalmente eu já penso de forma desequilibrada e pela lei da sintonia, essas pessoas respiram o meu psiquismo, a minha forma de pensar. Então, daí porque Allan Kardec, com muita propriedade, no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar em pecado por pensamento, adultério. Lá ele vai interpretar uma passagem bíblica, mostrando que, em nível de pensamento, nós podemos errar ou se esforçar para acertar. Uma outra questão importante, e às vezes algo que a gente vai, vamos dizer assim, trabalhando no pensamento, que pode ser de uma forma distorcida, como você disse, ou como uma forma positiva. E nós vemos muito dentro da doutrina espírita se falar em plasmar o pensamento. Como é que seria isso, dentro desse conhecimento espírita que você... Nós temos um clássico na doutrina espírita, Ernesto Botzzano, né? Quando ele fala das ideoplastias, né? Botzzano tem um texto chamado Pensamento e Vontade, né? E ele mostra claramente que nós, de forma insistente, pensarmos uma coisa, a gente termina plasticizando, criando aquela coisa no nosso nível de pensamento. Só para ilustrar, na obra Ação e Reação, do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, tem um caso que ilustra muito bem isso, né? Que é um caso de uma senhora que, quando encarnada, ela cometeu um processo de traição, de adultério, e na época, na França, circulava uma espécie de catálogo com diversas imagens do diabo. E esse diabo, ele tinha
feições diferentes para cada, digamos, cada pecado. Como o pecado dela, à época, era o do adultério, tinha um diabo chamado Belfegor. Então ela foi educada à época para, após a morte, ser punida, né, por esse demônio, por esse diabo. E quando ela desencarna, de fato, ela fica pensando muito tempo naquela figura diabólica. Quando André Luiz se aproxima, ela já desencarnada, percebe que ao lado dela há aquela estrutura viva, né? Aquela entidade. Aí André Luiz se assusta, está lá, né, com Druso. Ele diz, mas existe essa figura diabólica? E aí Druso diz, não. Ela pensou com tanta força, deu vitalidade àquela coisa que criou, plasticizou, né? A ideoplastia proposta por Bolzano. Então, para ter uma ideia da força do pensamento. Por isso, nós temos que pensar o seguinte, às vezes na escola, nós somos educados para corrigir, para ajustar a lógica do pensamento. Uma coisa é pensar de forma fantasiosa, pensar, digamos, fora da lógica, e a escola vai nos ensinando, olha, isso implica aquilo, aquela coisa da matemática, você tem um pensamento lógico. Mas nas escolas religiosas, nós temos que, nas doutrinas, nós temos que fazer um ajustamento moral do nosso pensamento, ou seja, o que eu pensar tem que estar de acordo com as leis de Deus. Ok, Oscar. A gente compreendendo, né, essa temática do pensamento, e aí a gente se reporta à questão da memória, né? E é possível nós guardarmos em nossa memória lembranças de outras vidas, das nossas vidas passadas? Essa é uma das grandes provas da reencarnação, né? Não somente memória cognitiva do que a pessoa aprendeu, de determinados conhecimentos, mas de situações, de vivências que o indivíduo passou. As chamadas crianças prodígios, que Leon Denis chega à época, que o livro O Problema do Ser e do Destino da Dor foi lançado em maio de 1908 em Paris. E já naquela época, Leon Denis já tinha recolhido o material da psicologia nascente, né, que tinha quase 30 anos, quanto ciência, e já havia relatos científicos, as chamadas crianças prodígios. Crianças que, em tenra idade, revelavam um talento para determinadas áreas que não foram adquiridos, não foram aprendidos naquela vida. Então, isso demonstra que se o conhecimento está lá, é porque, de algum modo, em algum momento o indivíduo aprendeu e ficou em nível de memória. Há um clássico, ou vários livros de Platão, nessa linha da memória, que os gregos chamam de anamnesis, de aprender a recordar, né? Então Platão, através de Sócrates, lá no livro Fédon, no diálogo Fédon, vai dizer que aprender é recordar, é recuperar uma informação que já está registrada na memória. Hoje se sabe que por que nós memorizamos uma coisa e apagamos outra, né? À luz da psicanálise, quando alguém quer esquecer, porque quer esquecer, precisa esquecer, porque a memória perturba, né? Mas o que se sabe é que quando a gente passa por uma determinada vivência e essa vivência ela é carregada de muita emoção, ela tende a ter um registro mais forte. Os espíritos, e também Leon Denis, vão confirmar que a nossa grande bagagem de memória está em nível de perispírito. Então, o que nós aprendemos, o que nós vivenciamos em outras vidas, está lá, digamos assim, stand-by, né? Sim. A depender das situações hoje, esse material poderá ser aflorado ou não. A gente pode ter isso com muita facilidade. Por exemplo, por que é que a pessoa tem facilidade para aprender determinadas línguas e outras não? Suponhamos que alguém tenha tido várias reencarnações na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, essa pessoa e não tenha tido reencarnações na França, não nessas reencarnações na Inglaterra ou nos Estados Unidos, não tenha aprendido a língua francesa. Mas como falou a língua inglesa, esta pessoa nesta vida, ela vai ter muito mais facilidade e até recordar palavras, estruturas da sintaxe da língua inglesa e vai ter uma dificuldade, por exemplo, com a língua francesa. E se ela em nenhuma reencarnação aprendeu o chinês, por exemplo, o mandarim, ela vai ter uma dificuldade ainda maior porque aquela coisa estranha não tem registro em suas memórias.
Então, isso explica, às vezes, a pessoa ter facilidade mais para uma área do que para outra, alguns dizem para matemática, outros para linguística, né? Assim vai. Então, a memória sustenta essas facilidades, essas dificuldades. Então, a gente já falou um pouco sobre a importância do pensamento, né? Agora, essa questão, como você disse, que é uma prova, né, realmente da reencarnação, onde, como você falou, nós vamos trazendo aptidões e vamos lembrando como executar sem que a gente tenha, vamos dizer assim, tido aprofundamento naquela questão. Uma outra questão importante, né, Oscar, é com relação à questão da telepatia, né? A comunicação telepática, realmente é possível? A telepatia é uma palavra que vem da língua grega. Telos, em grego, quer dizer à distância. Por exemplo, telefone, a fonação à distância, né? Outros telos, né? Telegrama, tudo sempre a ideia de distância, né? Então, e a outra palavra, pathos, quer dizer afecção, sofrimento, passar por alguma dor. Então, a telepatia seria basicamente alguém está sofrendo aqui, alguém está sentindo uma coisa aqui e outra pessoa à distância sentindo a mesma coisa que a outra sente. Então, esse seria o princípio da telepatia, sentir a mesma coisa a uma certa distância. Depois, sobretudo com a parapsicologia, nós tivemos investigações mais consistentes, mais robustas sobre a transmissão do pensamento, sobre a telepatia, ou seja, alguém pensa um símbolo, alguém pensa uma palavra, alguém pensa uma sentença e outra pessoa é um sensitivo, né? Não necessariamente é um médium, pode ser um paranormal, essa outra pessoa tem a capacidade de captar um pensamento de alguém à distância. Então a telepatia é uma realidade científica. A doutrina espírita vai nos dizer que isso também pode se desenvolver. Por exemplo, as pessoas que têm muita afinidade, elas já têm uma relação telepática, o que a outra uma sente, a outra percebe, sem ter nenhuma expressão de linguagem, nenhum discurso. Ali, nada é dito e a outra pessoa já capta. Então, esse é um outro tema que Leon Denis também trabalha no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e que tudo isso vai reforçando, né, a tese de que existe, antes da matéria e além da matéria, o espírito. Essa é a fonte do pensamento, e porque o espírito é independente da matéria, ele, de algum modo, não depende dos limites impostos pela matéria, que são os limites do tempo e do espaço. Portanto, a telepatia é alguém como que negar o espaço. Se eu estou a 500 quilômetros de alguém, não tem nenhum mecanismo, não tem um celular, não tem nada que me transmita o que aquela pessoa está sentindo ou pensando. Eu só estou pensando na mesma hora o que ela pensa, eu estou sentindo o que ela sente, eu tenho um fenômeno claro de telepatia. Isso era feito em laboratório, para psicologia, às vezes na divisão de sala. Se trancava, o experimentador trancava alguém numa sala e colocava o telepata na outra, e o telepata tinha condições de descrever o que o outro estava pensando numa sala para a qual ela não tinha acesso. Então, essa ideia de negar, de anular a distância, o limite espacial, é o fundamento da telepatia. A doutrina espírita tem vários casos ligados não somente à paranormalidade, que é própria da ciência, mas também à mediunidade, né? Os médiuns sonambúlicos, né, que conseguem descrever situações distantes, né? Aquela época, no século XIX, no tempo de Allan Kardec, que nós não tínhamos os recursos das telecomunicações como temos hoje. Então, tudo era mais no sentido mediúnico ou à luz da parapsicologia. As telepatias, né? As notícias chegavam por telepatia, digamos assim. Né? Que interessante, né? Dentro de toda essa busca, né, que nós vamos adentrando aos ensinamentos que a doutrina nos traz, né, a realmente tirar o véu, né, da nossa ignorância, nos mostrando que a vida vai para além do que nós conhecemos materialmente falando. A doutrina traz claramente, né, o entendimento das reencarnações. Ela nos mostra que nós não vivemos só essa, que não existe só esse momento de experiência, existiram outros momentos, outras. Então, Oscar, como
para quem está nos ouvindo, que às vezes não tem acesso ainda à doutrina na sua profundidade, como a doutrina das reencarnações podem aproximar os homens, podem nos aproximar, homens enquanto humanidade, né? A doutrina da reencarnação, ou como os gregos chamavam de palingenesia, é uma doutrina necessária numa perspectiva teológica. A questão 167 do Livro dos Espíritos deixa isso muito claro. Para que serve a reencarnação? A reencarnação serve para que a gente expie, para que a gente progrida e para que, inclusive, haja nesse progresso, haja uma dinâmica social entre os homens. Então, se não houvesse a reencarnação, não haveria progresso na humanidade. E nós temos que pensar que a reencarnação é a grande chave de aproximação dos seres humanos. O que acontece? A reencarnação, ela integra as existências. Há pessoas que têm aquela quase que fragmentação da sua personalidade. Ela tem tendências que não batem com o que ela aprendeu nessa vida. E às vezes ela rejeita um jeito de ser que é natural, que surge nela espontâneo. Aquilo ali é um indicador do que ela foi e continua sendo o que ela foi em outras existências. Sim. Então a primeira coisa que a gente precisa ver é o indivíduo precisa integrar as vidas que vive dentro dele, essas personalidades, né? O que ele já foi, o que ele aprendeu, o que ele fez de certo e de errado. Então é importante para que não fique essa coisa meio esquizofrênica do indivíduo não ter uma sensação de unidade, né? Ou seja, você integrado dentro de você. Então, quem faz essa experiência facilmente vai entender que a reencarnação é, por excelência, uma chave, um instrumento, uma ferramenta que integra a humanidade. Allan Kardec vai dizer muito bem isso em O Evangelho segundo o Espiritismo. O que acontece? A reencarnação, ela vai enfraquecer a noção de preconceito. Eu não posso ter um preconceito, por exemplo, uma questão étnica, racial. Então, eu não posso dizer assim, olha, eu tenho um preconceito contra negro ou contra branco, porque pela reencarnação eu poderei, já fui negro, ou já fui branco, ou serei. Então, eu não posso ter um preconceito contra ricos, contra pobres, questão de gênero sexual, de identidade, porque eu já transitei nessas identidades e se não transitei, poderei transitar. Então a reencarnação, ela faz com que o indivíduo perceba que aquela identidade dessa existência é uma situação momentânea. Sim. E aquilo que estranha no outro pode ser uma coisa familiar dentro dele. Então a reencarnação, na verdade, Allan Kardec vai trabalhar que a reencarnação fortalece os laços de família. Ou seja, aquela pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma funcionária, a antiga empregada doméstica, né? Então aquela empregada doméstica ou funcionária pode ter sido sua filha em outra vida. E se não foi sua filha, poderá ser a sua mãe ou sua filha em outra vida. Então, ao invés de eu ter aquela relação, aqui é minha família, aqui é minha funcionária, na verdade eu vou quebrar essa mentalidade, porque pela reencarnação eu posso ter vínculos ou poderei ter vínculos com esta pessoa. Então não faz sentido eu separar uma coisa que normalmente a vida integra. Então a reencarnação, a pessoa que entende a reencarnação e que a aceita, ela é por excelência uma pessoa livre de preconceitos. A pessoa, às vezes preconceituosa, ela oferece uma resistência para aceitar o conceito de reencarnação, porque se ela o admite, ela vai ter que revisar suas crenças, né? Ela vai ter que colocar muita coisa de lado. Então a reencarnação, ela tem essa possibilidade, né, de fazer com que a gente transite em papéis sociais diferentes. O Espírito Emmanuel cria uma imagem muito bonita na obra Roteiro, psicografada por Chico Xavier. Ele vai dizer assim: nós estamos no mesmo comboio, no mesmo trem. Cada reencarnação a gente está viajando num vagão diferente. Eu posso estar, por exemplo, nessa existência, no vagão de terceira classe, eu sou um pobre, mas na outra vida, ou na passada ou na próxima, eu posso vir no vagão de primeira classe. E eu não posso dizer que o trem é meu vagão. Todos os vagões estão associados, formam um comboio. Então eu não posso odiar quem está no vagão de trás ou no vagão da frente. Então eu tenho que ter essa noção de totalidade. A reencarnação, essa palingenesia, esse retorno à nova gênese, à nova geração, ao novo corpo de carne, é
é, por excelência, um recurso que nos cura dessa visão limitada, tacanha, de achar que é meu mundinho, minha família consanguínea, né? Meu grupo social, minha identidade, meu patrimônio econômico. Não existe isso. Eu estou por necessidade evolutiva, por expiação, por uma questão de justiça divina e por uma necessidade de aprimoramento, de evolução. Eu preciso transitar em diversos papéis e me associar a pessoas as mais diversas, né? Vou dar um exemplo na obra Na Sombra e na Luz, do espírito Victor Hugo, psicografada por Zilda Gama, essa obra, né? Victor Hugo conta uma história interessante, que havia um rapaz francês que teve que, por necessidade econômica, morar com os primos alemães. E naquela época, desde o tempo de Bismarck, os franceses e alemães não se entendiam muito bem. Então, eles se criaram e disputavam a mesma prima. Então, era uma encrenca muito grande naquela família, né? Aquele rapaz francês junto dos alemães com a prima, e todos queriam namorar a prima, aquela coisa toda. E eles se detestavam muito, que tinham uma dificuldade de relacionamento muito forte. O que é que o mundo espiritual fez? Pela reencarnação, fez com que todos eles renascessem como irmãos. E mais do que isso, para curar o orgulho das partes, irmãos interdependentes, porque um nasceu com deficiência visual e o outro nasceu com deficiência, de locomoção. Então aquele que tinha deficiência de locomoção precisava daquele outro que tinha deficiência visual e vice-versa. Era uma coisa muito interessante. Então foi um arranjo, um pacote que integrou aqueles espíritos que precisavam conviver, que tinham conflitos até de nacionalidade, e eles terminaram renascendo ali muito próximos e dependentes um do outro. A reencarnação faz isso. É interessante, né, Oscar, a gente poder entender. Eu achei muito importante quando você disse, né, que a reencarnação nos liberta justamente dessas amarras do preconceito. Isso. Nos amplia a entender que tudo é apenas uma vivência passageira. Isso. Né? Então, diante disso, diante dessa consciência do objetivo da encarnação, podemos dizer que a cada vivência, a cada volta, nós vamos melhorando e vamos realmente atingir a perfeição. Há um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, em que Allan Kardec tem o cuidado de transcrever a passagem do Evangelho, Sede Perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. É nesse capítulo que Allan Kardec coloca o texto Os Bons Espíritas e o texto Homem de Bem. E lá, fechando essa mensagem, Os Bons Espíritas, o codificador vai escrever: reconhece-se o espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para vencer suas más tendências. Então, todos nós estamos sujeitos a uma lei natural, que está muito bem posta lá em O Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. Quando a gente fala de progresso, a pessoa pensa em tecnologia. Uma lâmpada que era a gás, hoje é uma lâmpada de neon, né? Ou é uma lâmpada LED, a gente sente que houve um progresso, né? Mas a gente tem que pensar no sentido do progresso moral. Né? Uma pessoa que era bruta, agressiva, hoje é dócil, delicada. É a mesma pessoa que passou por sucessivas reencarnações e, graças às reencarnações, ao sofrimento atravessado e aprendido, esse indivíduo, ele está melhor. Então, de fato, a nossa vocação, mesmo que a pessoa não queira, ela está sujeita ao progresso moral. Os espíritos vão dizer ao codificador que nós não podemos retroceder. Ninguém pode ser pior do que já foi. A gente pode, no máximo, estacionar. A pessoa, por má vontade, não quer crescer em determinada existência, um determinado período de existência. Então, o que acontece? Essa pessoa tem o seu progresso mais ou menos estacionado. Mas ela nunca pode ser pior do que já foi. De modo que isso é muito interessante. Quer dizer, hoje, se alguém não se acha bom, já foi pior. Melhor do que hoje não pode ser, né? Então, estamos sempre crescendo, progredindo. Agora, a perfeição absoluta, ela é exclusiva de Deus. Porque Allan Kardec vai trabalhar isso nas primeiras questões de O Livro dos Espíritos e também em A Gênese. Se todos os seres progredissem, se tornassem perfeitos, então eles seriam concorrentes de Deus, que é perfeito.
Então, essa prerrogativa, essa qualidade da perfeição absoluta é exclusiva para Deus. No entanto, todos nós caminharemos para a condição de seres cada vez melhores. Na escala espírita, que Allan Kardec começa lá em O Livro dos Espíritos, em torno da questão 100, ele vai falar que o teto, os espíritos puros, né, são espíritos muito sublimados, é, no momento, o teto que a gente pode conhecer. Quando a gente evolui mais, talvez surja uma revelação que nos esclareça quais são os próximos capítulos. Mas a perfeição, até atingir um espírito puro, já é uma meta razoável para todos nós, né? Estamos crescendo, vamos continuar crescendo. A diferença é que a pessoa pode se empenhar e ter esse crescimento de forma consciente. Ela diz, eu acho que isso me ajuda a crescer mais. Se eu me esforçar, eu vou me tornar melhor. Então ela faz isso, ela abraça para si, ela torna o crescimento consciente, né? Aquilo que Platão vai dizer na República, né? Assim, kalepata kalar. Em grego quer dizer, as coisas boas são difíceis, né? Então, o crescimento implica o indivíduo, numa perspectiva psicológica, abandonar ou romper, se distanciar daquela zona de conforto, aquela repetição que ele vem fazendo, e tomar para si um projeto arrojado. Eu preciso me melhorar, identificar quais são o seu calcanhar de Aquiles, os seus pontos frágeis, e naturalmente enfrentá-los com muita coragem. Vai ser uma tarefa difícil, exatamente porque é uma coisa boa, mas ela pode perfeitamente avançar na dimensão da perfeição moral. E Allan Kardec vai mostrar nesse mesmo capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, já retomando a questão 918 de O Livro dos Espíritos, a questão do homem de bem. Ali você tem uma tábua, ali você tem uma descrição, um arrolamento, você tem uma colocação, né, um elenco de qualidades de perfeição moral. Quais são os comportamentos que vão indicar que a pessoa está crescendo? E Santo Agostinho, espírito, na questão 919A, vai mostrar uma técnica, né, uma metodologia para você sentir que está crescendo de forma consciente. Aquela história de a cada noite fazer um balanço e colocar questões, multiplicar questões para si mesmo, né? O que fez, o que deixou de fazer, é uma atitude que exige muita coragem. Verdade. Nesse processo, né, Oscar, que você está trazendo desse homem melhorado, esse ser melhorado, nós vamos compreendendo que, como você disse, se seguirmos alguns passos, não há receita, mas há passos daqueles que já conseguiram, né, na superação, que podem. E aí a gente fica imaginando, né, dentro do que a doutrina nos mostra, que o próprio Cristo no Evangelho ele diz: o reino dos céus está dentro de vós. Nessa perspectiva, como a gente compreender que algumas pessoas conseguem vivenciar esse reino de Deus em si, enquanto outras não conseguem compreender ou sentir ou desenvolver essa consciência de que o reino dos céus está dentro de cada um? Essa categoria, Marilu, do reino dos céus, é uma categoria que exatamente traduz de uma forma poética a noção de perfeição moral, de identidade com as leis de Deus. Então, existe um princípio de justiça, né? Não existe apadrinhamento, não existe situação de exceção especial, um jeitinho brasileiro, né? O pessoal diz que Deus é brasileiro, por isso que cria jeitinhos, né? Não existe isso. A lei é a mesma para todos. Sim. Então, se alguém está mais avançado numa ou noutra área, é porque aquela pessoa, ela se esforçou para chegar onde está. Então, não sei quem, eu gostaria de ser tão inteligente em matemática e física quanto Einstein. Poderia até chegar lá, mas vai ter que se esforçar tanto quanto ele. É claro que naquela vida, como Albert Einstein, ele já tinha feito todo um progresso moral nesta área. Por isso que ele tinha uma facilidade enorme para esse tipo de conhecimento. Mas Einstein não é um iluminado que vai ter, digamos assim, uma genética especial, com facilidade para química, para física, para matemática, para ciências exatas, e a menina que aí o rapaz que fica ali, enfim, sendo reprovado nessas disciplinas de exatas, ele está vendo, Deus é injusto, deu um cérebro tão bom para Einstein e eu fico sendo reprovado todo ano. Não, é o princípio, né, do esforço e do merecimento. Então, estes indivíduos que estão
na nossa vanguarda, eles estão lá por justiça. O filósofo francês Henri Bergson, ele escreveu um livro chamado As Duas Fontes da Moral e da Religião. E ele vai nos dizer que o santo, o místico, né, o gênio, eles estão na vanguarda da humanidade, eles estão antecipando comportamentos futuros da humanidade. Então, se alguém deseja ser tão bom quanto Francisco de Assis, faça o bem, continue fazendo e com muita paciência, com muitos milênios vai chegar lá. O que a pessoa não pode é invejar Francisco de Assis e pedir a Deus que, por graça, ele seja tão bom quanto Francisco, sem fazer o esforço que Francisco fez em muitas reencarnações. É verdade. Muito interessante essa fala, né? Que as pessoas que estão à frente mostrando o caminho. Isso. Né? Agora vai depender de cada um, do esforço de cada um. Oscar, eu queria que você comentasse, dentro desse contexto, né, que a gente vem falando no nosso encontro hoje, dessa perspectiva da busca do ser, né, desse destino do ser, né, da vivência. Uma frase de Leon Denis que diz assim: sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. Na verdade é um questionamento, né? Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que queira com energia e constância. Pois é interessante, Marilu, porque na terceira parte dessa obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que no original não tem dor, sim, assim no título, Le Problème de la Destinée, problema do destino, problema do ser e do destino, de l'être e la destinée. Mas nessa terceira parte, que ele trabalha na primeira parte o problema do ser, na segunda o problema do destino, e a terceira parte ele vai trabalhar alguns temas, e um dos temas é o que você toca exatamente aí, que é a questão da vontade. Ele tem um capítulo inteiro dedicado à vontade, ao desenvolvimento da vontade. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos uma senhora, Luísa, lá do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, que chegou a fazer um estudo apenas desse capítulo e gerou um livro sobre a vontade, né? Nossa. Baseado nesse texto de Leon Denis. Então, é fundamental, o indivíduo pode ser bom, mas para que uma coisa é alguém deliberar. Numa linguagem de filosofia, de ética, você tem uma instância da decisão. Eu decidi que eu vou ser bom, que eu quero ser bom, está decidido, foi decretado, bateu o martelo, eu quero ser bom. Tá, então agora vai começar o processo de mobilizar uma outra parte da alma, que é a vontade. Sim. Né? A razão, ela vai dizer o que é certo e errado, porque há pessoas que sabem o que é certo, mas não têm força de vontade para fazer o que é certo. Então é uma outra parte da alma que está fraca, é a vontade. Então Leon Denis vai dizer que a vontade é uma potência da alma. Né? E muita gente assim pensa correto, tem clareza de pensamento, mas é uma pessoa de vontade fraca. Então essa questão de fazer e ser bom é uma parte do processo. A bondade adquirida pressupõe que o indivíduo estabeleça consigo mesmo uma grande luta interna para que ele vá combatendo dia a dia, reencarnação a reencarnação, até mudar de patamar, até mudar de plano moral e ali ter conquistas que vão, de algum modo, garantir o seu progresso e ele não vai mais cair por certas paixões. Então, tudo isso é resultado da mobilização, do fortalecimento da vontade. As pessoas hoje estão numa dinâmica de frequentar a academia, né, de fortalecer a musculatura e lá, com esse exercício, né, com os seus treinos, elas percebem que para ganhar massa muscular, para ganhar definição, elas precisam se sujeitar diariamente, estar ali repetindo aquelas práticas, a ginástica, né? Elas precisam ter uma alimentação regrada, elas precisam renunciar certas dietas, né? Então elas fazem isso no campo físico, é a mesma coisa no campo moral. Quer dizer, tem que fazer uma ginástica do espírito. O indivíduo não vai se tornar bom da noite para o dia.
O professor Cortella, da PUC de São Paulo, no seu texto Qual é a Tua Obra?, ele faz uma analogia interessante a partir do cinema. No cinema, algumas décadas atrás, acredito, emplacou um filme chamado Rambo, não sei qual desses Rambos, mas tem um desses filmes de Rambo, que Rambo está fora dos ringues, é um lutador, está fora dos ringues, e o que acontece? Ele está sem treino, né? Está fora de forma, ele precisa voltar para os ringues, não sei exatamente por qual razão, se é por dinheiro, se é por questão de honra, mas ele não está em condições de enfrentar ninguém no ringue. Então Rambo toma uma decisão, ele precisa se fortalecer, ele precisa voltar à sua forma antiga para estar em condições atléticas de enfrentar um opositor, né, lá no ringue. E no filme, a montagem que o diretor faz é o seguinte: Rambo vai se sujeitar a anos de treino, a meses de treino, para poder voltar à sua forma antiga física, né? E no filme, isso dá 2, 3 minutos. A parte que o diretor dedica, né, a esse treino, esse treino dá 2, 3 minutos. Aí o professor Mário Sérgio Cortella, ele vai dizer assim: tem gente que sofre da síndrome de Rambo, porque quer que a vida, assim, a pessoa fique em forma, né, em 2, 3 minutos. Mas não é isso, quer dizer, ali o diretor simplificou para não demorar muito, não ficar repetitivo, ele colocou anos de treinos em termos de tempo de cinema, né, em minutos, mas ninguém pode seguir ao pé da letra o modelo de Rambo. Ou seja, quem deseja ser bom vai ter que efetivamente ter paciência até consigo mesmo, todo dia um pouquinho, avançando sempre, mas persistindo. A palavra é perseverança, persistência, é o indivíduo que decide e permanece fiel a si mesmo. Oscar, muito obrigada pelas suas reflexões, né? Nos deixando aí, nessa frase final, ser fiel a si mesmo, persistir. E isso a gente vai realmente buscar passo a passo, encontrar a si mesmo e melhorar-se, não é? Então nós agradecemos a sua presença, essa sua participação aqui, trazendo a colaboração para que a gente entenda que a grandeza da vida está um passo, com firmeza, constância, persistência, todos os dias. É isso mesmo, Oscar? É isso mesmo, Marilu. Agradeço muito a sua acolhida, a acolhida da Casa da Federação Espírita Paraibana, que dá essa visibilidade às ideias do bem. Nós temos que fazer o nosso pequeno esforço. Alguém pode dizer, mas é tão pouco, mas já é alguma coisa, né? Então, a Federação está fazendo a sua parte, você e a sua equipe faz a sua parte, e você que está nos assistindo, faça também a sua parte, né? Torne o mundo melhor, seja um protagonista dessa nova humanidade. Nós queremos uma terra regenerada. Então, é sempre assim. Agradeço muito a essa casa, a vocês, por essa oportunidade da gente ter esse bate-papo tão agradável. Ok. Então, ficamos aqui com mais um Ponto a Ponto. Lembrando sempre, a vida é um grande presente. E vamos lá, seguindo em frente para construirmos um mundo melhor. Um abraço a todos.